Olá amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Marcelo Fenol, sou cervejeiro caseiro. E no vídeo de hoje, talvez eu tenha que quebrar ele aí em duas ou três partes. Nós vamos falar sobre retenção de espuma. É mais uma daquela série das dicas gerais, mas talvez aí pela quantidade de slides de informação a gente precise dar uma quebradinha, no assunto. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de convidar vocês aí ao meu curso de cerveja artesanal.net, um lugar onde você vai aprender a fazer cerveja, com videoaulas feitas por mim. São mais de 60 horas aulas, atualmente com 14 módulos, e você vai ter acesso direto a mim, a tirar dúvidas, a chat e a tudo aquilo que você precisa aí para fazer cerveja artesanal de qualidade, beleza? Então, dá uma conferida lá no site curso de cervejaartesanal.net, se inscreva e participe. Para vídeo de hoje, eu peguei aqui duas referências bibliográficas, lá da cerveja do Eric Boden e também um artigo que está lá no site do Beer School, lá do Jamal, para compilar essas informações, O motivo dessa videoaula foi que nos grupos Zap que eu participo, eu sempre lanço alguns desafios e fiz semana passada um desafio sobre retenção de espuma, para ver o que a galera falava, o que ajuda na retenção de espuma. E além de ver algumas informações divergentes dos artigos científicos, do qual vou me referir aqui, também muita coisa não é dita, muito pouco é falado. Basicamente foi falado ali de dois aspectos, em relação a paradas proteicas e em relação à aveia. E tem bastante coisa mais que você pode estar trabalhando aí na melhoria da qualidade da sua espuma. Então, em primeiro lugar, vou deixar essa frase aí do Kunze, Uma espuma mais densa e estável é obtida quando o cervejeiro faz um bom controle do pH da mostura. Então, lá no livro do Kunze, a gente já consegue ver que o trabalho para uma boa espuma não é só sobre o ingrediente, mas sim todo um processo cervejeiro, desde a sua mostura, ali fazendo uma boa atividade enzimática, vai te conferir uma qualidade melhor de espuma, Então, idealmente, a gente tem aí uma mosturação entre o pH de 5.2 a 5.6 como ideal, sendo preferencial a parte mais centrada, entre 5,3 e 5,5, mirando ali o centro de 5,4 pH como aquele ideal. O outro aspecto importante também é a participação do cálcio, A falta do cálcio, a ausência do cálcio, que é muito comum em águas brasileiras, águas muito leves, pode atrapalhar a retenção de espuma. Então, um cálcio entre 50 e 200 ppm seria aí ideal para você ter não só uma boa retenção de espuma, mas uma série de outros aspectos, como uma boa fermentação, uma clarificação melhor e por aí vai, Então, corrige, ajusta e ajuste a sua água cervejeira com sais e ácidos necessários que você conhece aí em outros vídeos meus ou nas minhas aulas avançadas, beleza? Recomendando o uso de ácido fosfórico ou lático. Falando um pouquinho agora sobre maltes, grãos e mosturação, primeiro a gente tem que separar o que é a retenção da espuma da sustentação. A formação da espuma é aquela coisa que acontece advinda ali do CO2, da presença do CO2. Mas assim como uma Coca-Cola, que às vezes faz aquela espuma toda, mas em segundos ela some, nós precisamos manter aí essa formação de espuma, com que ela perdure. E o que o ingrediente, da cerveja tem, que por exemplo o champanhe não tem, é a presença de proteína. Então a proteína, grosso modo, entre aspas, é o principal responsável pela sustentação da espuma, pela duração do colarinho da cerveja, Mas as proteínas são bastante complexas e tem vários tipos de proteínas, Vamos classificar elas em relação ao tamanho. Elas podem ser de baixo peso molecular, são as menores proteínas, também chamada de FAM, e esse tipo de proteína, a principal função dela na cerveja é ser um nutriente importante para a fermentação, Ela promove várias coisas, entre elas a associação com o nitrogênio, que é essencial ali para ter uma boa reprodução celular.
No caminho intermediário, a gente tem as proteínas de médio peso molecular. Essas sim são as mais importantes para a sustentação da espuma. Elas é o que faz as bolhas serem elásticas e por isso permanecerem, né? As bolhas não estourarem. A bolha de uma champanhe, de um refrigerante, não tem proteína, então consequentemente ela facilmente se estoura, né? Já as proteínas de peso molecular médio é que vão dar essa condição elástica para elas se formarem e ali ficarem. E por último temos as proteínas de alto peso molecular, né, as maiores. Né? A presença delas em excesso na cerveja vão gerar bolhas muito grandes, muito feias na tua cerveja. Né? Mas elas são importantes terem alguma quantidade porque elas dão a sensação de corpo na cerveja. Se você faz uma parada proteica muito grande para quebrar todas elas, a tua cerveja fica aguada, ela fica sem estrutura, né? Para ela fica desequilibrada. Então é importante ter alguma quantidade de proteínas de alto peso molecular. Principalmente você vai notar isso aqui naquelas cervejas de baixo percentual alcoólico, né? A ausência delas vai deixar a tua cerveja muito aguadinha, né? Muito sem estrutura. Né? E lembrando também que boa parte das proteínas de alto peso molecular elas ou são retidas durante aquela etapa de filtragem ali no mash out, né, quando a gente faz a recirculação, ou elas são quebradas na fervura, né? A fervura também quebra as proteínas de alto peso molecular. Então, voltando a falar aqui, se você quer estudar um pouco mais, se aprofundar mais daquilo que a gente vai falar nesse vídeo, a proteína de médio peso molecular mais importante para a retenção de espuma é a do tipo LTP1. Então, se você quiser pesquisar alguns artigos científicos, pesquise no Google por LPT1 protein e você vai encontrar aí muitos artigos sobre isso daí, beleza? Então, se a gente está falando que proteína é bom, eu posso falar que grãos com muita proteínas são bons, né, para espuma, assim, ipsilíteres, né? Então, quanto mais grãos com muita proteína eu colocar, melhor para espuma. Então, a resposta direta para isso é não, né? Não, nem todo grão com proteína vai ser adequado aí para sua espuma. Então, inicialmente, né, o que contém dentro dos grãos? Né? Os grãos têm a parte mais interessante dos grãos, são os carboidratos, né, o amido ali que vai ser quebrado e vai virar açúcar, mas grãos também têm lipídios, né, e lipídios trazem gordura para a cerveja, né, além de outras coisas. E a gordura ela é inimiga da nossa espuma, né, a gordura, né, por exemplo, que tem presente ali no detergente, né, que limpa e que quebra ali a gordura, né, essa gordura presente ela vai quebrar toda a espuma da nossa cerveja, né? E aí a gente precisa evitar grãos que tem muito lipídio. Se o grão tem muito lipídio, então consequentemente ele tem muita espuma. E grãos com muita proteína, normalmente eles também têm muita gordura, né? Tem muita gordura afetando. E dentre eles a gente tem a questão da aveia, né? O grão de aveia ele tem 3 vezes mais gordura do que a cevada. Então não adianta ser um grão que tenha muita proteína, como a aveia, porque a presença dela ela atrapalha a retenção aí da espuma, né? Então a gente deve evitar uma concentração de mais de 10% de aveia no grish da nossa receita, né? Então a maior parte das nossas receitas vamos evitar aí a presença de mais de 10% de aveia, sob a pena de a gente estar atrapalhando a retenção de espuma. Se o seu objetivo for outro, né, então tudo bem, use mais quantidade de espuma, certo? Então, se a gente pensar assim, grosso modo, né, e a espuma das Oatmeal Stout, né, aquelas stouts pretas que tem ali uma retenção de espuma absurda. Por que aquelas cervejas têm bastante retenção de espuma se normalmente elas têm uma carga grande aí de aveia, né? Então existem alguns grãos especiais que eles vão contribuir com a retenção de espuma. Então aqui tem uma listinha de alguns principais, alguns vão atrapalhar, alguns vão ajudar, alguns vão ajudar muito. Então vamos ver aqui quais são eles, né? Então alguns maltes caramelos, pessoal, somente alguns deles, ó, como o malte cristal de cor 50 a 60, de 135 a 165 e o caramel 30 a 38, somente esses três, segundo o estudo apresentado, esses ajudaram um pouco na retenção de espuma. Todos os demais grãos caramelos eles atrapalham na retenção de espuma, né? Por outro lado, o trigo, o grão
preto, né, os grãos torrados e tostados, né, todos eles ajudam muito na retenção de espuma. Então, de todos os grãos, se você quer colocar algum grão de alta carga proteica para ajudar a retenção de espuma, utilize o trigo, né, pois ele vai ser aqui um dos poucos que vai aumentar aí a retenção de espuma sem prejudicar. E no caso das stouts, né, são os maltes black torrados que vão fazer com que essas oatmeal stouts tenham uma boa retenção de espuma. É a presença deles que faz essa sustentação da espuma. Além desses maltes cristais caramelos mais escuros, aqueles que são tidos aí como sustentadores de espuma, né? Além de sustentação de corpo, eles acabam atrapalhando. Então, o Carapils, que é muito utilizado para aumentar o corpo da cerveja, ele muitas vezes atrapalha a retenção de espuma. E o Carafon, que segundo a maltaria é para ajudar na retenção de espuma e no corpo da cerveja, segundo o estudo científico, né, apresentado lá na referência, ele acabou atrapalhando, ele contradiz o que a própria indústria está oferecendo, né? Se você quer aí uma alternativa para a aveia, principalmente em cervejas como neipas, uma ideia é você usar o malt sheet. O malt sheet ele ajuda bastante na retenção de espuma sem prejudicar outras características da cerveja. Quanto aos maltes base, eles ajudam um pouco ali na retenção de espuma, né? Pelo menos eles não prejudicam, mas eles não são grandes fazedores de espuma. Você vai precisar realmente de trigo, né, para dar uma sustentação maior aí na tua receita. Por outro lado, aqueles grãos ali que a gente fala de segunda categoria, de segunda qualidade, como arroz, milho, raiz maltosa, né, que vem também do milho, e açúcares simples, todos eles atrapalham na formação da espuma.